Olá, o programa Fora de Pauta volta hoje com uma personalidade política muito conhecida de muitos de nós. Ele foi secretário do Trabalho, foi presidente da Fundação de Pesquisa, presidente da Fundação de Planejamento do Estado, vereador de Maceió e foi uma das principais lideranças estudantis na final da década de 70, começo de 80. Estamos aqui hoje com a satisfação com Tomás Dourado de Carvalho Beltrão. Olha aí. E aí, Mário? É isso. Tomás, o que a gente conversando assim um pouco qual é a realidade de hoje do quadro político, mas nós tivemos um momento interessante no final da década de 70, que foi a nossa militância na juventude, ou seja, no movimento estudantil. O que representou aquele momento, né, um momento de regime militar, enfim, o que representou a militância, a importância, inclusive durante um bom período para a juventude alagoana. Pois é, Mário, eu e você, assim, a gente tem um pouco a história assemelhada. Você foi introduzido na luta política em função de desavenças, de problemas que os seus irmãos, tiveram com a ditadura militar. Eu também, da mesma forma, antes do meu engajamento político, a Gastone Beltrão, que era minha irmã mais nova, ela era uma militante política. Ela intercalava períodos que ela morava aqui no estado de Alagoas com períodos que ela morava com os meus avós lá no Rio de Janeiro. E a Gastone começou a tomar contato com a militância naquela época áurea, da resistência à ditadura, inclusive com Vladimir Palmeira, os estudantes tinham um papel preponderante, e isso depois veio o assassinato dela em 1972, e a minha militância ela tem um pouco de inspiração nessa trajetória da Gastone Beltrão. Então foi um período extremamente importante, um período de resistência, um período que a gente aprende muito a se posicionar diante da história, a visualizar a história dentro de um prisma, dentro de uma perspectiva progressista. E a minha militância ela vem a partir daí, junto com você e com tantos outros jovens revolucionários que se insurgiram naquela época contra a ditadura militar, defendendo uma pauta de progresso, de liberdade, de justiça social. Então foi extremamente importante aquele momento de resistência. A gente visualizava que o progresso seria mais natural e tranquilo. Era só a gente levar de vencida a ditadura, que iria desabrochar um mar de rosas, de prosperidade, de liberdade, e a gente constatou que a vida não foi bem assim. Nós conquistamos momentos importantes, nós estamos vivendo momentos de liberdades no Brasil, intercalada também com autoritarismo, e a gente imaginava naquela época que a evolução seria muito mais natural do que de fato foi. Muitos percalços, muitas dificuldades, e hoje nós nos deparamos com um cenário, tanto do ponto de vista do Brasil, cenário adverso, um cenário de exclusão social, um cenário de desemprego, um cenário onde as liberdades democráticas começam a dar sinais de perecimento, com iniciativas fortes da direita, e também no quadro internacional. A vitória do Trump é a expressão desse desacordo, desses desajustes existentes na sociedade norte-americana, e ela sempre teve um papel muito importante dentro do cenário internacional. Então a gente vive uma mescla de avanços importantes na luta democrática, com retrocessos também, intercalado com retrocessos também nas liberdades democráticas. A invasão do Congresso Nacional, agora por
pessoas ligadas à extrema-direita reivindicando o retorno da ditadura militar, é algo que discrepa, é algo que é absurdo. Você podia imaginar, você como um militante que foi, né, que depois de ter superado a ditadura militar, nós nos depararíamos com uma situação assemelhada como essa, de invasão do Congresso Nacional, de invasão do Parlamento por pessoas conclamando o retorno da ditadura militar? É um absurdo. O fato que eu acho interessante, Tomás, não é só no ato em si, mas uma parcela totalmente... Eu não queria nem usar o termo que eu estou pensando aqui para não ser muito grosseiro, mas uma figura de uma ignorância monumental do que representou o período da ditadura militar, né? Tirando a coisa da ignorância, mas o fato de algumas pessoas imaginarem de que aquele período foi um período onde existia, mesmo com a mão de ferro, mas esse foi o argumento para não existir corrupção, para não existir, sobre essa postura, nessa convicção boba, né? É uma coisa que nos deixa assim, incrédulos, né, de ver pessoas colocando isso como se não soubesse nada o que foi a construção da Transamazônica, o que foi a Ponte Rio-Niterói, o que foi as famosas usinas nucleares, o acordo Mercosur, o que é que passaram, o acordo de exterminar praticamente as linhas férreas em função das rodovias por pressão, principalmente da famosa política de Detroit, para dizer, olha, é aqui que nos interessa, a subserviência ao capital, principalmente norte-americano, e parece que tudo isso, essas pessoas, não só pela ignorância, mas é de uma falta de lucidez, e assim, não é verdade? É verdade. Mário, a gente poderia dizer assim, você está chamando de ignorância, ou por ignorância, ou, digamos assim, ingenuidade, ou por má fé. Porque um sistema que se organiza como um sistema capitalista, na base da competição entre homens e mulheres, na base da competição entre grupos econômicos e classes sociais, na base da competição entre nações no plano internacional. Você imaginar, harmonizar um contexto desse, com essas iniciativas e algumas figuras que ficam escandalizados pelo fato da existência de corrupção, é um devaneio sem sentido, não é? Você veja o exemplo recente da Itália, da chamada Operação Mãos Limpas. Hoje, o Antônio Di Pietro, que foi o Sérgio Moro de lá, é traço. Ele formou um partido político chamado Itália del Valore, e num determinado momento muito prestigiado, porque você, nesse mar de descrença, você levanta a bandeira do combate à corrupção, você ganha prestígio, né? O combate à corrupção deveria ser uma coisa interpretada por nós como uma obrigação e não como uma bandeira de luta, não é? Então, lá na Operação Mãos Limpas, a gente assistiu todo aquele espetáculo com prisões de políticos, com prisões de empresários, uma coisa muito assemelhada ao que está acontecendo aqui no Brasil. E o resultado de tudo isso, dessa onda moralizadora, é que a Itália quebrou economicamente, houve a diáspora, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, eu me divido entre o Trapiche e a Santa Rita, eu tenho diversos vizinhos italianos porque não consegue mais se viabilizar na Itália. Teve que buscar outras plagas, teve que ir para outros países para buscar garantir a sua sobrevivência. Depois de todo esse processo, a Itália teve que vender mar territorial à França para enfrentar suas dificuldades. Você imagine o que é um pescador francês
um pescador italiano, está pescando em águas territoriais da Itália, quando menos espera ele é preso com o seu barquinho e só pode soltar o seu barco se pagar taxa, se pagar tributo, se pagar algum tipo de compromisso de taxa com a França, porque aquilo ali é mar francês, não é mais mar italiano. Então, a gente tem que visualizar todo esse processo no seu conjunto. A Itália é o Brasil de ontem. Então, a gente tem que olhar as dificuldades que estão sendo construídas aqui no nosso país com essa onda de moralidade, como se fosse um verdadeiro devaneio. As pessoas, quando falam no combate à corrupção, se entusiasmam como se isso fosse a grande bandeira, a grande questão que resolveria todos os problemas do país, quando na verdade não é. O problema essencial do nosso país é o sistema vigente, que ele não existe para resolver o problema das maiorias. Ele existe para resolver os problemas de uma minoria da sociedade que historicamente explora, né, o nosso país. Se todo mundo for honesto no Brasil de hoje, o resultado final dessas relações sociais de produção aqui no Brasil é exclusão social e desigualdade, com todo mundo honesto. Então, honestidade é obrigação. É claro que a gente tem que combater a corrupção. E eu queria lembrar que até o combate à corrupção, da forma espetacularizada como está sendo feita, ela não pode ser aclamada nem aplaudida pela população. Você veja o espetáculo deprimente do Garotinho. A expressão do ex-governador Garotinho era de uma figura dopada, de uma figura que estava medicada. E o cara arrasta, um juiz determina e arrasta o cidadão de um hospital, coagindo o médico a dar um atestado para levá-lo de forma obtusa, né, para a prisão. Aí você está ferindo direitos humanos. E a gente tem que estar alerta, porque hoje foi com o Garotinho, amanhã pode ser com qualquer um de nós. E a gente não pode estar saudando comportamentos destemperados, baseados no autoritarismo, porque a gente já sabe o que é que ele representa. Quantos foram assassinados no passado, sob a égide da ditadura militar? Quantos foram exilados? A nossa inteligência, praticamente, em sua grande parte, ela foi exilada do nosso país porque não podiam exercer as suas profissões aqui. Então, nós queremos resgatar esse passado? De jeito nenhum. Então, é fundamental que a gente visualize esse contexto com sabedoria para que a gente não dê passos atrás. Nós queremos combater a corrupção, nós queremos continuar, sobretudo, combatendo a desigualdade social. O país está atolado na desigualdade social. Muitos dos reflexos que estão acontecendo nos Estados Unidos representam, em certo sentido, essas distorções, né, do mundo da globalização, que termina alijando determinados setores de uma participação econômica mais avantajada, e você veja que termina elegendo um louco como esse tal de Trump, né, um cara que persegue os latinos, abertamente falando para toda uma nação, uma figura que é homofóbica, uma figura que discrimina de forma machista, numa concepção machista, as mulheres, uma figura que discrimina a raça negra, e aí praticamente a sociedade norte-americana se dividiu ao meio e terminou elegendo uma figura como essa, com esse discurso, né, de resgate da nação, de recuperação econômica, né, de equacionar na sociedade norte-americana emprego para todo mundo. Então é hora da gente entender esse processo, que é um processo globalizado, para a gente se posicionar bem perante o trem da história. Então eu queria resgatar só um pouco essa questão do problema da corrupção, né? Primeiro pelo seguinte, quando se fala da corrupção, algumas pessoas desconhecem, por exemplo, de que nós temos 53 paraísos fiscais. O que é isso? Né?
A corrupção no mundo, eu estava vendo um tempo atrás aí, o relatório da ONU de fevereiro de 2015 relata que a corrupção do mundo hoje, ela já está se aproximando, estava se aproximando naquela época de 14 trilhões de dólares. É quase o orçamento norte-americano. Com certeza está muito fora do Brasil, né? Está entendendo? Se a corrupção ela estava beirando entre os 14, o orçamento norte-americano é 16,4 trilhões de dólares. Né? Então, se o orçamento brasileiro é só 2 trilhões, 3 trilhões, né? E o orçamento e o que se movimenta de corrupção no mundo anualmente é em torno de 14 trilhões, relatório da ONU do ano passado. Então, a corrupção, a grande corrupção está fora. É sistêmica. Você está entendendo? O problema é fora. Porque como é que você justifica, então? E se o Brasil, algumas pessoas que imaginam que a corrupção só está no Brasil, e os outros tais de 11 ou 12 trilhões que circulam anualmente, vem de onde? Não é verdade? É verdade. Então, essa questão é uma coisa para reflexão, porque como é que se permite, né, a economia mundial, ela se movimenta e permite, vamos supor, 53 paraísos fiscais, em nome dos paraísos fiscais, e alguns imaginam que o dinheiro vai para o paraíso fiscal. Vai não, só vai para pé, como diz a história. O dinheiro do paraíso fiscal, da corrupção, está depositado aonde? No Banco de Londres, está depositado no Banco de Boston, está depositado no Banco de Tóquio, no Banco Alemão. São esses bancos que estão recebendo o dinheiro da corrupção do mundo. E na relação, que me deixou assim, mais impressionado com isso, é que nós estamos na relação entre o 18º. Relatório meu não, é da ONU. O Brasil está lá na corrupção em 18º. Ou seja, então tem 17 na nossa frente. Está entendendo? Pois é, Mário, olha, na minha visão, você combater a corrupção, de fato, você tem que combater o sistema capitalista. Eu, por exemplo, eu sou socialista. Eu quero vencer essa forma como a sociedade se organiza para produzir a riqueza, para produzir os bens necessários à nossa sobrevivência. Como é que uma sociedade que se organiza na competição, digamos que tem eu e você, nós vamos competir por uma determinada situação no interior da sociedade. Aí eu vou lhe dar uma esgrima, você vai me dar uma esgrima com o mesmo metal, com o mesmo fio, para a gente duelar como duas figuras magnânimas, uma contra a outra, para ver quem vence o duelo e ocupa aquele espaço. Isso na selva capitalista é possível. Isso é um devaneio. Isso, na verdade, Mário, isso é conversa fiada. A bandeira da corrupção hoje, da forma como ela está surgindo aqui no Brasil, ela está voltada para desalojar o PT. Desaloja o PT, aí depois desalojou o PT, estabeleceu as coisas, volta tudo como dantes no quartel de Abrantes. Esse é o sentido geral das coisas. Quem quiser que se iluda. Eu não tenho mais idade para me iludir com esse tipo de compreensão. Não é? Então, o combate à corrupção, na minha concepção, ela está ligada à superação dessa fase da humanidade. A gente tem que transitar do sistema capitalista para o sistema socialista, que aí eu e você, nós vamos nos organizar para atuar na sociedade com base na cooperação e não na competição. Sem isso, na minha compreensão, é devaneio, é sonho. É você adotar uma onda de moralidade absolutamente circunstancial para você remover um alvo que é preciso e certeiro, que no caso, na minha compreensão, é o Partido dos Trabalhadores e seus aliados, para voltar aqueles de antes que sempre dominaram o Brasil e nunca fizeram absolutamente nada para superar as desigualdades sociais. O que é que o PT fez, Mário? Quase nada.
ou muito pouco, do ponto de vista do tipo de sociedade que a gente quer construir, que a gente visualiza lá no futuro. O PT, no máximo, o que é que ele fez? Distribuir renda. Porque nem isso eles fizeram. Qual era o discurso das classes dominantes até então, quando eles reinavam absolutos no nosso país? Vamos trabalhar, vamos produzir riqueza, vamos fazer o bolo da economia crescer, para no dia de São Nunca de tarde, a gente começar a repartir o bolo, e nunca repartiam. A única coisa que Lula fez de novidade, tudo circunscritas dentro dos marcos da chamada democracia liberal, ou seja, da democracia capitalista, foi distribuição de riquezas. E a gente ampliou um pouco o nosso espaço de liberdade. Mas ficou muito a desejar. Nós não alvejamos o monopólio das comunicações. Hoje reina absoluto, 3, 4 famílias comandam a mídia nacional. Nós não fizemos a reforma política profunda que mude a qualidade do Congresso Nacional. São pouquíssimos trabalhadores, são pouquíssimos operários, pessoas que sejam oriundas da classe média que ocupam o espaço no parlamento. Não é? Nós não fizemos a reforma tributária que traga uma atitude mais equânime com relação à superação das desigualdades regionais. Não é? O Brasil ainda é muito eixo centro-sul, e o sentido, na minha compreensão, da vitória do Michel Temer é um pouco a recuperação do protagonismo paulista no cenário nacional. Não é? Um pouco isso. O Temer, ele representa a burguesia paulista, né? Uma figura assim da cozinha do SCAF, e a burguesia paulista liderou todo esse processo. Tem o famoso pato, né? O pato da Fiesp. Cadê o pato da Fiesp? O pato da Fiesp desapareceu das manifestações. Nós continuamos surpreendidos pela corrupção, nós continuamos surpreendidos, né, pela criação de obstáculos e dificuldades para a sociedade, e o pato da Fiesp desapareceu. Pois é, estamos conversando com o Tomás Beltrão e a gente volta já já. Número de manifestantes. É quem tá resistindo, né, Leilani? Olha esse aí, ó. Olha, sendo chutado pelos policiais. Trabalhadores passando mal! Eu queria... A traição ao povo do ITP que vai ter luta! Pois é, estamos voltando com Fora de Pauta, entrevistando o ex-vereador, ex-dirigente partidário, né? Eu não sei se ainda está como partidário. Ainda. Como dirigente, né? Dirigente do Partido dos Trabalhadores, Tomás Beltrão. Tomás, ele foi, como eu falei no início do programa, ele foi secretário de Estado por 2 vezes, né? Foi, aliás, secretário municipal de Educação também, e foi presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa, né? E de planejamento também, claro. Eu estava aqui, Tomás, refletindo quando você colocou o que não foi feito durante a gestão do governo. Eu vou começar um pouco resgatando isso. A reforma política, o que faltou para não ter sido feita? Mário, correlação de forças.
Você acha que só foi isso? Ou foi falta de compreensão e de empenho? Compreensão misturado com correlação de forças, não é? Quem está no auge, e o Lula teve um momento assim áureo, e o governo de Lula muito prestigiado, que abria-se possibilidade de você ser mais ofensivo no processo de transformação da estrutura do Estado brasileiro, na minha compreensão. Eu acho que isso aí foi uma falha. É claro que o parlamento ele é muito conservador, muito. O Congresso Nacional ele é eleito com força no poder do dinheiro. Você já disputou mandato parlamentar, eu já disputei mandato parlamentar, e você sabe da dificuldade que é numa sociedade como essa a gente se apresentar para defender ideias e disputar em igualdade de condições com essa figura um espaço no parlamento brasileiro, porque as vitórias têm exceções, mas regra geral elas são regadas a muito dinheiro. Então, o Congresso Nacional expressa o poder do dinheiro, as assembleias legislativas expressam o poder do dinheiro, as câmaras municipais expressam o poder do dinheiro. Então, é difícil se você não tiver uma movimentação que nasça das bases, de um sólido e forte movimento social, espalhado por todas as categorias, com a vontade política daqueles que são prestigiados lá em cima, para forçar a reforma política dentro de uma visão ajustada, progressista, ela não acontece. Você imagine uma reforma no âmbito das comunicações, né? São poucas famílias que controlam hoje a mídia nacional. Qualquer movimentação que haja em qualquer país do mundo que busque o disciplinamento da mídia, que ela não submeta ao constrangimento público pessoas que ainda estão sendo indiciadas, investigadas, que não haja o processo de condenação midiático daquelas figuras, é uma grita generalizada. É a liberdade de expressão, não pode se restringir a liberdade de expressão, mas para eles, liberdade de expressão para os de cima, para os movimentos sociais, para a gente que está aqui na batalha no dia a dia, e que a gente precisa da verdadeira liberdade de expressão para se organizar, para formar consciência, para resistir, para lutar, para transformar a nossa sociedade, essa não nos é dada, mas a liberdade ela é sobretudo para os de cima, e a gente vê esse festival de execração. Na minha compreensão, se não houver uma reforma profunda no Estado brasileiro, que abranja os três poderes indistintamente, nós vamos ligar o nada a lugar nenhum. Não adianta você reformar o executivo, não adianta você prender presidente, ex-presidente, ministro, ex-ministro, não adianta você prender pessoas do legislativo sem que haja uma profunda reforma também no âmbito do judiciário brasileiro. Então, essa reforma, ela tem que ter essa envergadura. Essa reforma, ela tem que atingir os três poderes para que haja o equilíbrio dentro de uma concepção de que os poderes devam permanecer harmônicos e independentes entre si. Porque senão vai ser a subjugação de um poder pelo outro. E isso, na minha compreensão, ligo nada a lugar nenhum. Então, eu acho que o grande desafio está colocado. Está mais do que claro que o nosso país não pode permanecer desse jeito. O grau de corrupção ele é extremado, como sempre foi. Isso que escandaliza alguns, dizer, não, aqui na estratosfera as megas empreiteiras definem tudo e depois sublocam com as médias e as pequenas empreiteiras. Isso existiu no Brasil desde que o Brasil é Brasil.
não é uma invenção do PT, não é uma invenção das forças de esquerda, muito pelo contrário, isso contamina a história do Brasil em todos os grandes momentos que nós vivemos. Portanto, se quer verdadeiramente modificar essa realidade, é preciso que a gente modifique trazendo o público para participar do cenário, trazendo a população para participar das lutas na sociedade. Uma transformação, uma pretensa transformação que surja de cima das instituições para baixo, é para inglês ver. A gente só mantém um país saudável quando a gente tem consciência social. E uma população que não tenha consciência social, amplamente, não vai sustentar um Estado, não vai sustentar um país saudável por muito tempo. Deixa eu te perguntar só uma coisa rapidinho aqui. Alguns setores têm colocado, setores no campo da esquerda, que têm defendido e tornado público a necessidade de uma nova Constituinte. O que é que tu acha disso? Mário, eu sou simpático com essa ideia. Eu sou muito simpático, porque as distorções, como você já falou, são tamanhas e tão profundas, que eu acho que a gente tem que aproveitar esse cenário de certa desagregação, esse cenário de certa confrontação no interior da sociedade e com as instituições, para que a gente estabeleça um marco, se é que se quer mudar de fato. Né? Fazer de conta sempre se fez de conta, não é? Mas a pergunta que eu faço, eu também vejo essa coisa com muita simpatia, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: e a correlação de forças? Esse é que é o problema. Se for abrir uma Constituinte para retroceder, então, meu amigo, vamos resistir que não se abra essa tal Constituinte. Esse é que é o problema. Esse é o X da questão. É o X da questão. Então, a gente tem que mobilizar a sociedade. Não acredito nessas reformas que venham de cima para baixo. Não acredito. Olha, tem muita gente que é entusiasta da força-tarefa, desses jovens que estão ingressando na magistratura, que estão ingressando no Ministério Público, mas eu sinceramente acho que eles querem construir uma transformação desgarrada do povo. Quem dá sustentação a isso? O desembargador do Tremé disse: são meninos muito competentes na compreensão, mas muito longe da realidade. Do povo, da realidade. Mário, quando nós fazíamos o movimento estudantil, quando a gente tinha uma visualização vanguardista do processo de luta, né, a gente se dirigia a essas forças rotulando de porras loucas, tá lembrando? Aquilo são uns desnorteados, né? Você quer liderar o processo de transformação pelo povo? Como? De que jeito? Se o estágio de consciência do povo não permite, né, que você consubstancie a existência desse estágio de forma perene. Então você tem que formar a nossa população. Nós temos que ir para cima, nós temos que atribuir protagonismo ao povo no processo de transformação social. E essas transformações aí, que por mais bem intencionadas que sejam, na minha compreensão, traz esse vício de origem. É uma coisa completamente desgarrada dos movimentos sociais, completamente desgarrada, né, de um sentido progressista maior. Então, mais uma coisa que surpreendeu a todos, quando você falava de que a corrupção ela vem já de séculos, né? Mas confesso que algumas pessoas, inclusive eu, imaginava de que, por exemplo, a reação que poderia ter dos setores da base do governo fosse ter reações de maiores dimensões do ponto de vista desse processo todinho que tomou o rumo nesses últimos, praticamente o último ano. Eu perguntaria, lhe surpreendeu também a reação como teve os movimentos sociais? É verdade. Agora, só um parênteses, eu brinquei isso aqui também com o Paulão, né?
O Paulão esteve aqui, eu perguntei a ele e fiz essa pergunta. O que é que foi? Ele, por exemplo, ele disse que ele situa que uma parcela das principais lideranças dos diversos movimentos, eles ocuparam postos e ficou um certo vácuo na avaliação dele. E criou-se um certo vácuo entre as pessoas que foram ocupar postos nas diversas áreas e um vácuo nas principais lideranças dos principais movimentos sociais do país. Você atribui isso também? É uma avaliação bem correta, bem satisfatória na minha compreensão. Houve essa migração. Não é muita gente que estava posicionado nas lutas sociais, nas entidades sindicais, nas associações de moradores, nos movimentos agrários, terminaram por ocupar postos, se institucionalizarem. E isso, de fato, ocasionou essa baixa, não é, na dinâmica, na intensidade com que os movimentos sociais se organizaram para resistir e dar uma resposta à altura. Mas, Mário, fazendo um parêntese, toda essa repressão e o combate à corrupção, ela é muito seletiva. Ela é muito seletiva. Aí eu lembro até de uma plaquinha num bar que dizia o seguinte: fiado só quando prenderem um tucano, um político do PSDB. Você pega o Aécio Neves, ele está delatado por diversos delatores, não é? O Temer está na lista da Odebrecht. E você vai, o Serra, repare, você imagine o seguinte: o Lula tem uma conta no exterior, aonde uma empresa depositou 23 milhões. Era escândalo interplanetário. O Zé Serra recebeu, segundo o Odebrecht, numa conta no exterior, 23 milhões de reais de caixa 2. Propina, porque tem uma confusão propositada que eles fazem com relação a caixa 2 e propina, né? Você foi candidato, aí você deve ter diversos amigos, e os seus amigos têm diversos amigos também que porventura pode ser candidato. Então você vai fazer uma coleta, uma arrecadação para a sua campanha, que eu sempre acompanhei, né? As suas coletas de campanha sempre muito reduzidas e as minhas também. Aí tem um amigo que diz: olha, eu vou lhe dar R$1.000. Agora, não bote na sua declaração, porque senão diversas pessoas que eu não vou dar, não tenho condição de contribuir, quero contribuir com você, porque tenho identidade com você. Se você colocar na sua contribuição, no seu relatório de contribuição, vão ficar com raiva de mim. Isso é uma coisa, não é? É uma contribuição. A outra coisa são dinheiros, dinheiro, né? Dinheiro originário dessas relações fraudulentas entre o público e o privado. Como é que você pega 23 milhões, deposita na conta do Serra e é um dinheiro de caixa 2? De caixa 2. Isso é propina. Isso é tráfico de influência. É claro que a empresa que botou 23 milhões é muito diferente de um eventual amigo seu que deu uma contribuição para você de R$500, de R$200 para a sua campanha. E eles ficam tentando dissimular isso como se fosse caixa 2, mas tudo é propina. Empresa, Mário, ela não doa dinheiro para ninguém. Ela faz investimento. Ela faz investimento, não é? E ela superfatura. É um contrato justamente onde ele origina esse excedente para destinar para um político que vai retribuir mais na frente. Então, a medida mais saudável que foi tomada pelo Supremo foi essa medida de proibir terminantemente. Empresa não tem que contribuir com ninguém. Empresa tem que exercer o seu mistério. Tu sou a favor da financiamento público de campanha exclusivo? Financiamento público exclusivo, porque tudo é público.
não é? Tudo é público. Quando você tem uma estatal que se relaciona de forma promíscua com uma empresa, aí o contrato é para ser X, e aquele contrato passa a ser X mais 2, para essa empresa financiar a política, é financiamento público, porque quem pagou não foi a estatal, é o financiamento público viciado. Financiamento público viciado. Então, se a gente institucionaliza, diz, não, olha, os partidos, cada um terão um quanto de recursos compatível com a sua inserção social. Pronto, é isso. E aí cada um vai financiar as suas campanhas. Agora, a coisa correu, na minha compreensão, do ponto de vista eleitoral, na restrição das campanhas políticas, né, da exposição programática. Você não pode fazer comício, né? Você tem que comunicar com antecedência, tem uma série de restrições, você não pode expor. Tem uma série de não pode. Tem uma série de não pode. Agora, e a compra do voto? É o que os caras querem. Tem pessoas que só acumulam ao longo de um mandato, ou acumula na iniciativa privada, para quando chegar na reta final, destacar e distribuir por toda a cidade os seus representantes regiamente pagos para fazer as suas campanhas. E isso não se consegue impedir, porque a máquina pública ela não tem capilaridade para chegar e coibir essa prática, porque ela se dá em todos os lugares e simultaneamente. Como é que você vai coibir? Aí se você pega até ao punir você é injusto. Você pegou aí pune 1. Aí 10 passa é o boi de piranha. Pega um boi de piranha e 10 passa na enxurrada. Não é isso? Então, nós temos que construir regras que tornem mais arejadas as relações políticas no país, sobretudo as relações eleitorais. Eu estava aqui me lembrando, você falando que pega e deixa passar 10, né? Tem uma campanha minha que aconteceu uma coisa interessante. Até eu lembrei a ele aqui quando entrevistei o Hernani Torres, Mani, né? Mani, eu era candidato, Mani liga para mim e disse, eu tenho um negócio aqui para você. Aí eu fui lá, chegou lá, ele estava com um amigo dele, né? Uma pessoa, como é que se diz? Um músico fraco, é o cara que faz os arranjos do Gil, do Caetano, do Roberto Carlos. Um qualquer. Aí ele estava com esse cara e disse, olha, a gente se juntou, está aqui um negócio para você. Eu não sabia nem o que era. Aí, 2 dias depois ele me liga, gostou? Não. Eu fiquei enrolando ele porque eu não sabia de que se tratava. Depois foi que eu vi que era um jingle que ele tinha feito para mim, danado. Aí eu me assustei, só que o Mani fez uma música, uma melodia belíssima, mas é aquele velho problema, como ele não se dá conta que nós temos pouco tempo. Moral da história, Tomás, me enganchei tempo de televisão, não, impressionante. Me enganchei na prestação de contas, porque qual é o critério que eu vou estabelecer? Eu ganhei um presente do Hernani Torres com o cara que faz os arranjos para esse povo. A minha pergunta é, quanto é que vale uma produção musical, quer dizer, essa criação de 2 figuras desse pote? Quais são os critérios para avaliar? Aí, eu fui cobrado na Justiça Eleitoral que eu tinha que estabelecer um valor. Digo, agora ferrou. Agora deu. Lá vou eu atrás do Mani, correndo, Mani no Rio de Janeiro, ia dar um show, não sei o quê. Mani, quanto tu vale? Não, bota qualquer valor. Eu disse, mas não é assim, cara. Eu não posso nem assinar a Justiça Eleitoral, tem que justiça. Moral foi para lá, foi para cá, ele terminou vindo e dando uma declaração de quanto poderia ser, estabeleceu um valor lá, sei lá quanto, ele mesmo quem foi lá e estabeleceu de punho, dizendo quanto tinha sido a correta, ele se identificou e tal. Mas repara que ponto nós chegamos. O cara faz uma música, lhe doa, você usa e cadê? Aqui. Pois é. Enquanto então, isso, figuras, né, que gastaram milhões e milhões tiveram suas contas devidamente aprovadas. Então, Mário, na minha compreensão, só tem um jeito de você não burlar a legislação, de você não cometer fraudes, de você não cometer
corrupção, só tem um jeito, é você ter consciência social de que isso não deve ser feito. A lei, ela é ineficiente para coibir. Você pode ser o cancão de fogo, Sérgio Moro, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu quero ver você manter a perenidade repressiva do Estado à corrupção nesses próximos anos. Dá o exemplo da Itália. Sabe onde é que a Itália está hoje no ranking da corrupção internacional? Hoje, depois da Operação Mãos Limpas, né, que foi aquele negócio, aquele carnaval, e agora vai, e a Itália vai acontecer, e papapá, 69º lugar, empatado com o Brasil. Ou seja, depois da Operação Mãos Limpas, a Itália está pau a pau com o Brasil, 69º no ranking de corrupção. É por isso que uma das figuras mais saudáveis da luta lá na Itália, o Gerardo Colombo, diferentemente do Antônio Di Pietro, que foi para a política partidária e termina metendo os pés pelas mãos. É por isso que a própria pressão da sociedade para Moro entrar na política, Moro não vai nessa linha, né? Para o Joaquim Barbosa entrar na política, não vão nessa linha, porque sabe que a política é de uma complexidade muito grande. Não é? Então, esse cara, o Gerardo Colombo, ele deixou a Suprema Corte da Itália, ele montou uma editora e ele vive editando livros e fazendo palestras no mundo inteiro, dizendo que a corrupção, na Itália, ela é endêmica e que o caminho para você superar a corrupção de fato não é meramente punitiva. Ela tem que ser algo de formação. Não tem outro caminho, você tem que formar, consolidar na consciência do cidadão que a corrupção não é um bom negócio para a sociedade. E esse trabalho de persuasão, de convencimento, a gente aprende quando a gente vai construindo a nossa própria história, porque não tem um professor que de cima para baixo nos ensine a ser decente. Pois é, nós encerramos aqui essa boa conversa, esse bom papo com Tomás Beltrão, ex-vereador de Maceió e ex-líder estudantil, enfim, excelente papo. A gente só tem a agradecer, comandante. E o Fora de Pauta volta na próxima semana. Até lá. Amanda.